Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Porque em dezembro, nós acompanhamos uma série de mensagens sobre o advento de Jesus. Essas mensagens, elas nos apresentaram a promessa da volta de Jesus. Dessa vez, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não como um bebê indefeso. Nós vimos, inclusive, lá em Romanos 14, 11, que quando Jesus voltar, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus, que ele é o Senhor. Nós vimos isso. Vimos, portanto, nessa série sobre o advento de Jesus, de que nós aqui vivemos no intervalo entre as duas vindas de Jesus. A vinda dele, né, Deus que se fez carne e se transformou num pequeno bebê, e a futura volta, a futura vinda dele, a volta de Jesus como Senhor para encerrar tudo. Quando ele veio a primeira vez, ele trouxe o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, foi a pregação constante de Jesus. Quando ele voltar, o reino de Deus que já veio será instaurado definitivamente com o fim, com o extermínio do reino deste mundo, no qual vivemos ainda hoje. Então, vivemos num reino que não é nosso, como peregrinos, como estrangeiros, este mundo não nos pertence. Nós somos cidadãos de outro reino, que tem outro código de valores, diferentes valores dos valores pelos quais o nosso mundo vive. Quando Jesus veio, chegou à fase adulta e começou a pregar a mensagem dele, ele formou um grupo de seguidores, um grupo de discípulos. E ele então pregou essa mensagem. É chegado o reino de Deus, mas ainda não, é o já, mas ainda não foi concluída a instauração desse reino. E aí eu lhe pergunto, vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas para que você se ligue no que eu estou falando aqui. Eu lhe pergunto o seguinte, é a pergunta existencial por excelência. Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Eu não estou falando aqui nesse momento sentado, nesse espaço ou em frente a uma televisão. Eu estou falando nessa vida. O que é que você está fazendo nesta vida? Qual a razão de ser da sua existência? Por que é que você não morreu esse ano? Porque muita gente morreu. Pô, pegou pesado agora, hein, Leonardo? É um fato, não é um fato? Quantos aqui não perderam parentes e amigos? Quantos aqui não ficaram doentes e sobreviveram? A gente não tem que parar para pensar por que a gente sobreviveu? Por que a gente continua aqui enquanto outros foram embora? Há um propósito de Deus na sua vida. Você não está aqui a passeio. Você não está nessa terra para se divertir. Ela até pode ser divertida, mas esse é subproduto. A razão de ser da sua existência é cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, enquanto estamos aqui como peregrinos e estrangeiros nessa terra, durante esse intervalo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a sua volta. E é para justamente nos ajudar a responder a essa questão existencial que leva tantas pessoas para os consultórios psicológicos, para as terapias e etc. Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão de ser da minha existência? Não é a grande pergunta primordial? Para tentar nos ajudar a responder essa pergunta, é que eu creio, com muita humildade, creio que o Senhor me inspirou nessa série que vai durar os meses de janeiro e fevereiro, chamada Novo Começo. Não apenas porque o ano está começando. E vejam, não é recomeço.
Porque eu não vou começar de novo alguma coisa que ficou para trás. Não, é um novo começo. Nós temos que começar algo novo. A nossa igreja está começando algo novo. Nos seus 20 e poucos anos de existência, 22 anos, nós nunca tivemos 2 celebrações dominicais. Nunca. Isso é novidade. Então, nós estamos começando algo novo. O que é que você vai começar de novo na sua vida? Como renovar a nossa vida? Deixar para trás o que para trás ficou e olhar para frente. Como? Olha, a gente pode buscar inspiração na própria palavra de Deus. Nos discípulos de Jesus. Porque esses discípulos que seguiram Jesus enquanto ele estava vivo, na sua primeira vinda, de repente, como vimos no domingo passado, com a morte de Jesus, ficaram frustrados, amedrontados, aterrorizados, alguns fugiram, outros se esconderam. O que nós devemos fazer? Ao olharmos para as atitudes que estes discípulos tomaram, a mudança de vida deles, ali nós encontraremos a inspiração, a orientação, e digo mais, pela fé, a capacitação para seguirmos numa nova vida. Olhando para os discípulos e a nova vida que eles viveram, que está registrada no livro de Atos, dali nós extrairemos a direção de Deus para a nossa vida, para que a nossa vida passe a fazer mais sentido do que vinha tendo até aqui agora. Há um ditado popular que diz que enquanto há vida, há esperança. Todo mundo conhece esse ditado? Enquanto há vida, há esperança e tal. Mas, gente, se você diz que enquanto há vida, há esperança, você está querendo dizer que quando não há mais vida, não há mais esperança. É lógico, é uma dedução lógica, né? Só que para nós cristãos, a morte não é o fim da esperança. Principalmente uma morte específica, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não foi o fim, ela foi só o começo. Nós já sabemos o final da história, os discípulos não sabiam, então quando Jesus morreu, eles ficaram apavorados e fugiram, ou se esconderam. Mas nós já sabemos que a morte não reteve o nosso Senhor Jesus. E é por aí que nós começaremos o nosso começo. Começaremos da onde? Ora, do começo. E qual é o começo? É o nascimento de Jesus? O começo da nossa nova vida? Não, é a ressurreição. Por isso que Lucas 24, de 1 a 12, veremos a narrativa, uma delas, né, os 4 evangelhos apresentam a narrativa da ressurreição de Jesus. Pequenas diferenças. Numa delas era um anjo, na outra eram 2, numa delas o terremoto aconteceu antes, outra depois aconteceu depois. São narrativas diferentes, porque são tradições orais diferentes. Cada grupo de pessoas enxergou o fato de uma forma diferente, mas o fato é o mesmo. Então, na narrativa de Lucas, nós lemos assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, primeiro dia da semana, domingo, né? As mulheres, quais mulheres? Aquelas que seguiam Jesus, que estavam ao pé da cruz quando ele morreu, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, atônitas, estupefatas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Imagina, você chega,
aquilo que você esperava ver, você não vê, você vê algo inesperado, você já fica perplexo, já fica assustado, e de repente aparecem dois indivíduos aqui brilhando do teu lado. Ah, meu amigo, haja coração. Vai dizer que você não ia ficar com medo? Elas baixaram a cabeça. Se eu fechar os olhos, vai sumir, vai desaparecer. Eu não vi. Já fizeram isso também? Eu, quando era criança, eu fazia isso. Quando via alguma coisa perigosa, eu fechava os olhos, vai sumir, vai sumir. O problema é que não some, né? A gente já sabe que não some. Criança acha que se ela não vê, não existe. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Como assim? Como aquele que vive? Ele morreu. Nós fomos testemunhas disso. O que eles querem? O que eles estão falando? E aí no versículo 6, os anjos disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou. A gente já está tão acostumado a ouvir isso que a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Gente, não percam a importância dessa realidade espiritual. Jesus está vivo. Ele não é um filósofo que morreu, como Aristóteles, ou Platão, ou Sócrates. Ele não é um líder religioso inspirado, como Lutero ou Calvino. Todos eles já morreram. Marx morreu. Mao Zedong morreu. E vários outros que estão por aí vão morrer também. Vão, por mais poderosos que sejam, por mais ricos que sejam, vão morrer. Vão morrer. E Jesus também morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse. A gente esquece, né? É fácil a gente esquecer. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Vocês não lembram do que ele falou para vocês? É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado, morra. Mas ele disse que ele ressuscitaria, que veriam nele o sinal de Jonas, que após 3 dias, ao terceiro dia, ressuscitaria. Voltou à vida. A morte de Jesus na cruz poderia realmente ter sido o final de um sonho de liberdade, porque os discípulos de Jesus, originalmente, estavam em busca de um Messias humano, alguém que os liderasse numa revolta humana contra um poder tirânico humano. Era isso que eles queriam. Existe até a legenda, né, a narrativa de que Judas queria forçar Jesus a reagir e por isso teria entregue Jesus. Isso é uma narrativa, não tem base bíblica para isso, né? A Bíblia diz que, na verdade, a motivação de Judas foi ganância. Não foi porque ele estava bem intencionado, não. Aliás, vocês sabem, né, o caminho do inferno está cheio de boas intenções. Ele ressuscitou. E aí, nós lemos em Atos 2, 24, os discípulos, depois que eles viram o Jesus ressurreto, conversaram com ele, comeram com ele, a vida deles começou a mudar, assim como a nossa vai mudar, se nós focarmos no Cristo ressurreto. Por isso que esse é o começo de tudo. O começo do novo começo é o Cristo ressurreto. Foi esse o discurso de Pedro para aquela multidão.
Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí eu lhe pergunto, porque não é pergunta retórica não, é para você responder. Você acredita que Cristo ressuscitou? Porque, meu irmão, minha irmã, essa é a base de tudo. Eu vou mostrar para vocês na palavra que a ressurreição não é o fim, é o começo. Agora João capítulo 11. Vai na tua Bíblia lá para João, capítulo 11. Vou colocar Jesus perguntando para você. Leonardo, você pergunta demais. Eu pergunto demais? Então deixa Jesus perguntar para você. João 11, 25, 26. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição. Está vendo como ele avisou antes que ele ia fazer isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sou um mestre de filosofia. Eu não sou um líder religioso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus pergunta para você, você crê nisso? Agora Jesus está perguntando, sou eu não. Você crê nisso? Essa é a base de tudo. Essa é a promessa da vida eterna. É a partir da ressurreição, de crermos de que Ele é a ressurreição e a vida, que a nossa vida se modifica. Quando é que, vocês sabem quando Jesus fez essa pergunta? É bom contextualizar. Eu gosto de contextualizar, porque eu creio que o texto fora do contexto costuma ser pretexto para alguma coisa que não está lá. Em que contexto Jesus fez essa pergunta? Você crê? Que está lá em João 11? Foi na ressurreição de Lázaro. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente. Ao invés de ir lá orar por ele, curá-lo, ele foi para outro lugar e deixou o amigo dele morrer. Às vezes Deus nos deixa passar por situações terríveis. Não é que Ele não nos ame, Ele amava Lázaro, tanto amava que quando chegou lá chorou. Não foi por falta de amor que Ele deixou Lázaro morrer, mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem a sua vontade. Às vezes a gente sofre fruto dela. E quando Marta chegou para ele e o acusou, mestre, se tivesse chegado aqui, ele não teria morrido. Jesus chamou a atenção de Marta. Qual é, Marta? Tá falando com quem? Não. Nós temos todo o direito de questionar Deus. Senhor, por que o Senhor não fez nada? Marta fez isso. E a resposta de Jesus não foi explicar para Marta por que ele não foi. A resposta de Jesus foi uma chamada para a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Gente, a chamada para a vida eterna, ela começa no momento da perda. Para que nós possamos começar uma nova vida, ter um novo começo, nós temos que morrer para o que ficou para trás. Não dá para servir a dois senhores, disse Jesus em outro momento. Nós daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor, um memorial justamente da morte de Jesus. Mas o cristianismo, ele não se restringe à morte de Jesus. Em sua morte, Jesus venceu o pecado. Ele, ao morrer, ele pagou o preço pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, e com isso ele venceu a
morte. A vitória foi dupla. Com sua morte venceu o pecado, com a sua ressurreição ele venceu a própria morte. Por isso que nós não morreremos eternamente, nós viveremos eternamente, se crermos. E é isso que Paulo, para concluir o raciocínio, a exposição do texto bíblico, da lógica, da argumentação bíblica, nós vamos a 1 Coríntios. Então, peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, não necessariamente o versículo 19. Abra em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos começar do começo. 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos. Desde que, é condicional, tá vendo? Desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou nos apegamos à palavra e teremos vida, ou estaremos crendo em vão. Percebem que existe a possibilidade de você estar perdendo o seu tempo? É o que Paulo está falando aqui para a gente, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como iremos celebrar aqui, daqui a pouco, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Gente, isso não é delírio. Não existe delírio coletivo de 500 pessoas. Ah, mas quem são essas 500 pessoas? Paulo, ao escrever isso aos Coríntios, ele vai além, ele diz que a maior parte dessas 500 pessoas ainda vivia quando ele escreveu a carta. Hoje não vivem mais, é óbvio. Mas quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele disse que o Cristo ressurreto foi visto, foi testemunhado por mais de 500 pessoas. E várias delas ainda viviam. Alguns já tinham adormecido. Mas depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, que não acreditava nele, depois passou a acreditar. Apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim. Paulo está dizendo que o Jesus ressurreto apareceu para ele. Também apareceu para mim, como a um que nasceu fora do tempo. Está se referindo a si mesmo. Eu nasci fora do tempo. Eu sou extemporâneo. Mas pela misericórdia de Deus, ele veio e se mostrou para mim. Nós veremos isso mais à frente aqui, para os domingos aí para frente, esse chamado de Paulo. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, não por minha capacidade, não por meu mérito, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu trabalhei, mas não foi eu, mas a graça de Deus comigo é que me levou aos resultados que eu obtive. Foi a graça de Deus, não foi a minha capacidade. Por isso, quando eu chamo você
quando eu chamo você que está em casa também, a colocar os seus dons e talentos a serviço do Senhor nesta igreja, porque esta é a nossa igreja, é a nossa família igreja, não é a igreja do vizinho, é esta. Eles têm a igreja deles, nós temos a nossa. Somos todos parte de uma grande igreja universal do Senhor, não aquela, uma igreja universal do Senhor, né? Somos todos parte, inclusive eles. A misericórdia do Senhor é fantástica. Então, todos que dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, fazemos parte de uma grande igreja universal. Mas servimos a Deus na nossa família igreja. Pelo nosso mérito? Não, é o que Paulo está dizendo, pela graça de Deus. Paulo, um cara que era top, doutor em direito canônico, judaico. O cara estudou com o top dos tops, Gamaliel. E ele dizia, isso aqui de nada para mim serve. O que me serve é a direção do Espírito Santo. Lógico que o Espírito Santo usava o conhecimento de Paulo. Quando ele estava lá em Atenas, ele citou poetas gregos, que eu nem consigo decorar o nome, citou filósofos gregos. O conhecimento dele foi útil, mas não foi o conhecimento dele que transformou a vida das pessoas. Foi a ação de Deus na vida das pessoas através dele. Então não será a sua capacidade que vai abençoar seus irmãos. Será a ação de Deus através da sua capacidade. Ao nos apresentarmos como voluntários, ao nos apresentarmos para o serviço na casa de Deus, nós nos disponibilizamos como instrumentos, como ferramentas. E Deus usará aquilo que Ele já te deu ou criará coisas novas em você. Cada um vai servir ao Senhor, vai se tornar um membro do corpo de Cristo segundo as suas características. E aquelas características que você ainda nem sabe que tem. Quando colocar em prática, vai descobrir. Tudo pela graça de Deus. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos. O que pregamos? Que Jesus veio em carne, Deus que se fez carne, viveu entre nós, morreu por nós para nos libertar do poder do pecado, ressuscitou ao terceiro dia e agora ascendeu aos céus, como vimos domingo passado, e agora está à direita do Pai, intercedendo por nós. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que Paulo pregava. E ele diz, mesmo que esse Evangelho não tenha sido pregado por ele, tenha sido pregado por outros, não importa, é isto que pregamos, é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Que Jesus não ressuscitou, porque isso não existe. Existe um grupo acadêmico chamado Jesus Seminar. Gente, fujam disso. É seminário, mas não é do Jesus que você conhece, não. Eles estão em busca do Jesus histórico. Aí eles partem do seguinte pressuposto dogmático: não existe milagre. Bom, se você nem começa a ler e já determina aleatoriamente, dogmaticamente, autoritariamente, que não existe milagre, que só existe o que a natureza permite você enxergar, você não vai chegar nunca no Jesus histórico, porque o Jesus histórico fez milagres, a ressurreição dele é um milagre, o nascimento virginal é um milagre. Se você parte do pressuposto que não existem milagres, você vai chegar numa conclusão errada. Se você começa do lugar errado, você vai chegar no lugar errado. Alguém tem alguma dúvida disso? Então, qual é o Jesus que o The Jesus Seminar apresenta? É um marxista. É um marxista. É uma pré-encarnação do Cal. É isso. Será que não era exatamente isso que eles queriam desde o princípio?
conhecendo o naipe, né, acadêmico dos integrantes? Sim. É só olhar o currículo acadêmico dos integrantes do DEDIS, o seminar, que você vai ver que o que eles queriam era apenas transformar o cristianismo num braço, numa ferramenta do marxismo internacional. Pô, Leonardo, falando de política? Não, estou falando de salvação. E não a salvação fora do Senhor Jesus Cristo. Não há salvação no Partido Comunista Chinês, não há salvação no STF, não há salvação nos seres humanos. A salvação está em Cristo. E só em Cristo. Quem está buscando a salvação da sua vida em poderes humanos, como a Bíblia diz, quando a gente se apoia em seres humanos, eles se racham e furam a sua mão. São bengalas rachadas. Nós, seres humanos, somos bengalas rachadas. Quando nos apoiamos nelas, elas quebram, a gente cai e ainda fura a nossa mão. Nós não podemos nos apoiar em seres humanos. Não é dos seres humanos que virá a solução dos nossos problemas. Nenhum deles. Independente do nome e da ideologia política. Nenhum deles é a nossa salvação. A nossa salvação está em Cristo. E Cristo utilizará as ferramentas que Ele quiser utilizar. A própria Bíblia diz que Deus usou o rei Ciro como seu servo. Significa que Ciro era cristão? Certamente não, porque Cristo nem tinha vindo ainda. Mas Ciro era um homem temente ao Yahvé, ao Deus dos judeus? A Bíblia não diz isso. Então, mesmo um rei idólatra, ímpio, quando Deus quis, ele o usou como uma ferramenta da sua vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Ciro foi uma ferramenta. Não é o político aqui, tá, gente? Por favor, não confundam. É Ciro, o rei persa, lá atrás. É outra história. Eu estou fazendo isso porque, infelizmente, eu vi o pastor de uma igreja, na eleição passada, fazendo uma ilação, tentando projetar a pregação dele na personalidade política. Tentando induzir, eu vi, ninguém me falou não. Tentando induzir a sua igreja a enxergar para a personalidade política como se fosse a personalidade bíblica. Gente, vocês não me verão fazendo isso aqui. Púlpito não é lugar de política partidária. Púlpito é lugar de princípios e valores bíblicos. Os nomes não importam. As pessoas é que importam. Mas as pessoas importam segundo a vontade de Deus. Fechando esse parênteses, que é muito... 2022 é ano de eleição. A gente vai ter que comentar sobre princípios e valores. Não vamos fazer nenhum tipo de campanha política para ninguém aqui. Ninguém. A gente é uma igreja tão pequena, né? Ninguém vai bater na nossa porta pedindo voto. Graças a Deus. Mas temos que ter muito cuidado com isso. Princípios e valores. Senão a ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Da onde veio isso, gente? 1 Coríntios 15, 14. Você está com a sua Bíblia aberta? 1 Coríntios 15, 14. Senão a ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E aí ele conclui no versículo 19, esse eu vou projetar. Olha para cá, está ali, ó.
Se é somente para esta vida que temos esperança, se a nossa esperança é um paraíso na terra, é a utopia, nós, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Cristão que confunde paraíso com utopia na terra é infeliz, é digno de compaixão, está perdido, está cego. Meus irmãos, desculpe a ênfase, mas isso me angustia. Ver cristãos se deixando seduzir por utopias políticas, por paraísos na terra. Quando a Bíblia, e Jesus disse claramente, pobres, vocês sempre os terão. Nunca nessa terra chegaremos na igualdade utópica celestial. Todos os movimentos políticos religiosos que pregaram a utopia na terra se transformaram em ditaduras sanguinárias. Todos. E olha que eu sou historiador. Quando pergunto qual é a minha profissão, eu nunca digo que sou pastor, porque pastor não é profissão, não para mim. Ou digo que sou militar da reserva, ou digo que sou historiador, dependendo do ambiente, né? Porque sou. Gente, tentar construir na terra o que Deus prometeu para depois da segunda vinda de Jesus, essa utopia, sempre deu errado. Sempre deu errado. Não vamos nos deixar levar por esse caminho, né? Por que a gente acha que com a gente vai ser diferente? Não. Isso não significa que a gente vai lavar as mãos e deixar as desigualdades, a gente vai fazer o que a gente puder. Mas a nossa esperança não é para agora, a nossa esperança é para depois. Cada coisa no seu momento. A nossa esperança não é para essa vida, gente. Deus nos prometeu muita coisa boa para essa vida. Mas Ele nos alertou que nós também passaríamos por muitos problemas nessa vida. Ele não nos prometeu uma redoma de vidro. Ele não prometeu isso para a gente. Se alguém está prometendo isso para você, ou está enganado ou está enganando. Provavelmente está enganado e enganando. Não há essa promessa na Bíblia de que vai dar tudo certo para você. Basta ter fé. Não é assim, gente. Não é assim. Mas a promessa de Deus é que, apesar de todos os problemas, de todas as lutas, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a promessa bíblica, que a gente vai superar o problema. E quando o nosso momento chegar, porque vai chegar para todo mundo, aí sim, aí é a Jerusalém celestial. Aí toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas toda lágrima será enxugada. Haverá riso, haverá alegria, porque estaremos juntos de Deus. Até lá, a gente vai tentar fazer isso aqui ficar a melhor coisa que for possível. Então, diante do túmulo vazio de Jesus, ele morreu, mas o túmulo está vazio. Diante do túmulo vazio de Jesus, eu vou deixar 3 perguntas para você. 3. Para onde está direcionada a sua esperança? É para essa vida? Cuidado. Para onde está direcionada a sua esperança? 2, qual a sua motivação quando você ora a Deus? Você ora ao Senhor para que o Senhor faça aquilo que você quer? Ou você ora ao Senhor para que o Senhor mostre para você o que Ele quer? Pense nisso. E quais são as prioridades da sua vida?
Depois que inventaram as redes sociais, nem que o dia tivesse 48 horas, daria tempo de fazer tudo o que existe para ser feito. Então você vai ter que priorizar. E cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho fazer algo, eu estou naturalmente escolhendo não fazer alguma outra coisa. Você precisará escolher o que você vai fazer com o seu tempo. Quais as suas prioridades? Muitas perguntas, eu sei, mas essa série de mensagens justamente vai tentar nos ajudar a buscar respostas para essas perguntas. E a base de tudo, aquilo que queremos alcançar, que é justamente o que está escrito, pequenininho, vocês estão conseguindo enxergar? Pequenininho ali, 2 Coríntios 5,17? Não está, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou projetar, 5,19. Não, está escrito 19, mas desculpa, é 17, tá? Eu escrevi errado ali. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Um novo começo. Vamos orar juntos, para que essas perguntas que eu lancei, se você esquecer das perguntas, não tem problema. O vídeo vai estar lá no canal do YouTube, basta você rever. Reveja o vídeo. Depois a gente vai fazer um recorte para colocar só a mensagem. Não que a adoração seja ruim, não. É só para ficar mais curtinho, para não assustar. E aí vai ficar só a mensagem, você vai poder rever. Reveja a mensagem. Porque nós precisamos nos fazer essas perguntas o tempo inteiro. Não é por acaso que a gente vive nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Se você crê que Jesus ressuscitou, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual é esse propósito? É isso que nós vamos estar buscando. Esse é o princípio do novo começo. Nós vamos então ter um momento de oração agora. Você vai colocar diante de Deus essas questões que têm assombrado você. E então iremos participar juntos da ceia do Senhor. Senhor, todo início de ano é esse hábito de olhar para os desafios, fazer listas de vontades, listas de decisões. Mas desta vez, Senhor, nós nos submetemos a Ti e nós colocamos as nossas listas de resoluções de ano novo aos pés da cruz que representa a morte do Teu Filho Jesus, sabendo que não é uma cruz sem poder, porque aquele que morreu nessa cruz ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós, para nos orientar em relação a essas deliberações de ano novo, resoluções, decisões, sonhos e ansiedades. Senhor, submetemos tudo o que temos, tudo o que somos a Ti, para que o Senhor nos oriente, segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém.